Você roubou o colar da minha mãe! O que você disse? Maiara acordava todos os dias antes do sol nascer. A casa era simples, de paredes finas e chão frio, mas era o que ela e a filha podiam pagar depois de tantas mudanças forçadas. Desde que o marido morreu, a luta ficou ainda mais pesada. Maiara não tinha luxo, mas mantinha tudo limpo, organizado e com cheiro de açúcar. Na pequena cozinha, as panelas ferviam com caldas espessas, e as formas de doce se alinhavam sobre a mesa de madeira já gasta. Era dali que vinha o sustento, dos doces que ela mesma preparava com cuidado e que Daniela, sua filha, vendia pelas ruas com um sorriso no rosto. Enquanto embalava os últimos potes com fitas baratas, Maiara olhou para a filha, que terminava o café sentado em um banquinho. "Hoje tente passar na pracinha da feira", disse ela. "Talvez consiga vender mais lá. Ontem foi bem fraco." Daniela assentiu, passando os olhos pelos potes cheios. Gostava de ajudar, gostava de andar por aí oferecendo os doces com entusiasmo, mesmo quando o retorno era pequeno. Sabia que a mãe fazia tudo com esforço. Antes de sair, sempre ajudava a separar o troco, ajeitar a cesta de vime e colocar os doces mais bonitos por cima. A rotina das duas era marcada por silêncio e parceria. Havia pouco tempo para descanso e menos ainda para reclamar. Maiara trabalhava o dia inteiro fazendo as receitas com o que conseguia comprar no atacado. Açúcar, coco ralado, leite condensado, embalagens simples e um pouco de criatividade. Às vezes, quando sobrava algum ingrediente, inventava um novo tipo de doce. Daniela provava primeiro e dava a opinião. Era um trabalho de mãe e filha, que mesmo sem dizerem muito, se completavam. Depois do almoço, enquanto os doces resfriavam nas bandejas, Daniela perguntou se a mãe já havia tido alguma joia de verdade, dessas que apareciam nas vitrines das lojas do centro. Maiara sorriu de canto, como se lembrasse de algo que preferia manter guardado, mas respondeu: "A única joia que eu tive de verdade não era de ouro nem de pedra cara. Era um colar que eu mesma fiz quando era adolescente. Fiz 2 iguais, um para mim e outro para minha mãe. Usei fio de couro e pedras coloridas que achei em uma loja de artesanato. Ficaram lindos. A gente usava juntas, era o nosso símbolo." Daniela arregalou os olhos, curiosa. "E onde está esse colar, mãe?" Maiara suspirou, mexendo nas formas sobre a pia. "O meu se perdeu quando eu fugi de casa. Foi tudo tão rápido. Eu só levei algumas roupas e você na barriga. O da minha mãe, eu não sei. Talvez ela tenha jogado fora depois que fui embora." A menina ficou em silêncio por alguns segundos. Conhecia parte da história. Sabia que a mãe havia sido expulsa de casa ainda jovem por estar grávida de um homem simples e que o avô, que nunca conheceu, era rígido, orgulhoso e não aceitava a escolha da filha. Maiara falava pouco sobre isso, mas deixava claro que, apesar de tudo, a mãe dela era uma mulher boa. Só não teve forças para impedir o que aconteceu. "O colar era bonito?" perguntou Daniela. Maiara sorriu com um pouco de tristeza nos olhos. "Era simples, mas foi a coisa mais bonita que já fiz. Tinha uma pedra verde no centro, bem redonda. Só existiam 2 no mundo e nunca vi outro igual." Mais tarde, Maiara pediu que a filha se preparasse para sair. Os doces estavam prontos e bem organizados na cesta. O sol já começava a baixar, mas ainda havia tempo de vender mais algumas unidades na praça do centro, onde o movimento aumentava no fim da tarde. Daniela amarrou os cabelos, conferiu o dinheiro trocado e pegou a cestinha com cuidado. "Hoje eu vou tentar vender tudo", disse animada. Maiara riu baixinho, pegando um pano de prato para secar as mãos. "Não precisa vender tudo, só volta para casa com segurança." A menina assentiu, atravessou o portão baixo da casa e seguiu pela rua, com passos leves e firmes, equilibrando a cesta como já fazia há anos. Do portão, Maiara ficou observando por alguns segundos, até vê-la dobrar a esquina. Depois voltou para dentro, recolheu as panelas, limpou a mesa e se sentou por um momento. As mãos doíam, os ombros também, mas ela sabia que não podia parar. Na estante da sala, havia uma caixa com algumas fotos antigas, cartas amareladas e papéis que ela quase nunca abria. Ali, em algum canto do passado, ainda estavam lembranças que às vezes apertavam o peito.
O colar, por exemplo. Ela não sabia por que ainda lembrava tanto dele. Talvez porque, naquele objeto simples, estivesse todo o afeto que um dia teve por alguém que hoje nem sabia se ainda estava viva. Lá fora, Daniela caminhava com atenção, desviando de pessoas apressadas e oferecendo seus doces com educação. A tarde corria tranquila, mas naquele dia, sem que ela soubesse, algo inesperado estava prestes a acontecer. E tudo começaria por causa de um colar. Daniela caminhava com atenção pelas calçadas movimentadas, equilibrando a cesta no braço, oferecendo os doces com a voz firme, como aprendera com a mãe. A praça central estava cheia, mas o movimento não significava garantia de venda. Ainda assim, ela seguia confiante, atravessando quadras e observando as vitrines das lojas com olhos atentos. Sabia que precisava vender mais do que ontem. A cesta estava quase cheia e o sol já começava a baixar no horizonte. Foi quando, do outro lado da rua, algo chamou sua atenção. Uma mulher, bem arrumada, caminhava devagar, com postura elegante e roupas caras. Mas o que prendeu os olhos de Daniela foi o colar pendurado no pescoço dela. O colar tinha a mesma pedra verde redonda, a mesma disposição das contas, o mesmo fio de couro trançado. Era idêntico ao que a mãe sempre descrevia, como sendo único, feito por suas próprias mãos. Daniela parou por um instante, o coração acelerado, sem saber se era coincidência ou não. Mas aquele colar não saía da sua cabeça. Sem pensar muito, ela atravessou a rua em passos rápidos, parando em frente à mulher. Estava nervosa, mas determinada. A mulher a olhou com leve estranhamento, esperando que fosse mais uma vendedora oferecendo produtos. Mas antes que dissesse qualquer coisa, Daniela apontou para o colar. Esse colar é da minha mãe, disse, firme. A mulher arregalou os olhos, sem entender. Você roubou o colar dela. A frase soou forte, como um soco seco. As pessoas ao redor começaram a olhar. A mulher deu um passo para trás, surpresa. Você está enganada, esse colar é meu, respondeu, tentando manter a calma. Mas Daniela não recuou. Minha mãe me contou que ela mesma fez esse colar quando era jovem. Fez 2 iguais. Um ficou com ela, o outro com a mãe dela. Esse era único. Você não pode estar com ele. A mulher Susana congelou. Ela segurou o colar com os dedos e olhou de perto, como se de repente visse algo que nunca tinha reparado. Mas ainda assim, respondeu que nunca roubou nada. Disse que aquele colar era dela há muitos anos. Mas Daniela, com os olhos cheios de lágrimas e a voz embargada, repetiu que sua mãe havia sido expulsa de casa quando engravidou e que aquele colar foi o último presente que deu à mãe antes de ir embora. A confusão no meio da rua cresceu. Susana pediu que a menina fosse embora, que não sabia de nada disso e que não tinha como provar que o colar não era o mesmo. Mas Daniela insistiu mais uma vez com a voz firme. Esse colar era da minha avó, e minha avó é você. Então se virou e saiu rapidamente, sem dar mais explicações, deixando a cesta meio inclinada nos braços e o olhar de todos voltado para ela. Susana ficou parada, confusa, em choque. Demorou alguns segundos para conseguir retomar o passo. Entrou no carro com a cabeça girando. Já dentro de casa, tirou o colar com cuidado e ficou olhando para ele, agora com outros olhos. As palavras da menina ecoavam em sua mente. O jeito como ela falou, a certeza, a dor. O nome da filha que ela havia perdido para o orgulho do marido ainda queimava por dentro. Maiara. Ela pensava nesse nome com frequência, mas fazia tempo que não o ouvia em voz alta. Subiu até o quarto, abriu a gaveta mais antiga da penteadeira e retirou uma caixa pequena de madeira com tampa de vidro opaco e dobradiças enferrujadas. Lá dentro estavam cartas antigas, fotos e papéis dobrados. Algumas cartas eram de Maiara, escritas quando ela ainda morava na casa da família. Mas uma delas estava com o lacre intacto. Era a carta deixada no dia em que ela partiu, após ser expulsa. Nunca havia sido aberta para não causar mais dor. Com mãos trêmulas, Susana rompeu o lacre e começou a ler. O papel estava amarelado, a caligrafia era firme, mas havia rasuras. Maiara contava que estava indo embora com o homem que amava e que sabia que a decisão traria consequências.
Escrevia que jamais desejou romper os laços com a mãe, mas que não havia escolha. E ao final da carta, mencionava o colar. Dizia que o deixava como lembrança da filha que ela criou e do amor que nunca deixou de sentir. Dizia que quando tivesse uma filha, contaria a ela sobre o colar, sobre como ele era único e sobre quem o havia recebido um dia como prova de carinho. Era a mesma descrição. A pedra verde, o couro trançado, as contas posicionadas uma a uma. Susana levou a mão à boca. Os olhos se encheram de lágrimas. Sentiu o corpo pesar, como se todas as lembranças viessem de uma vez só. A menina não tinha mentido. Aquele colar era sim, o colar feito por Maiara. E se ela estava certa, então a menina da rua era sua neta. Sentou-se devagar na poltrona do quarto, segurando a carta com uma mão e o colar com a outra. Lembrou de Maiara, ainda adolescente, sentada no chão da sala, mexendo nas contas e nos fios. Lembrou do dia em que ela saiu de casa, chorando, levando quase nada consigo. Lembrou de como tentou impedi-la, mas não teve forças para enfrentar o marido. E lembrou da dor que sentiu todos os dias desde então, fingindo que estava tudo bem. Agora, anos depois, o passado tinha voltado com força. Uma menina humilde, de olhos firmes e palavras afiadas, tinha trazido à tona uma verdade esquecida. Era tarde demais para mudar o que aconteceu, mas talvez ainda houvesse tempo de corrigir o que restava. Algumas horas depois, Susana ainda não tinha conseguido tirar a imagem da menina da cabeça. A firmeza no olhar, as palavras tão certeiras e o colar que agora repousava sobre sua penteadeira como se pesasse 10 vezes mais. Ela não queria esperar mais. Pegou um lenço, colocou a bolsa no ombro e saiu de casa com um único objetivo: encontrar a mãe da menina. Não era difícil lembrar os caminhos por onde a garota havia passado. Depois de fazer perguntas a comerciantes e moradores da região, aos poucos foi conseguindo pistas. Uma mulher do mercadinho apontou a rua. Um entregador de gás lembrou da cesta de doces. E então, diante de uma casa modesta, cercada por vasos com plantas cuidadas com carinho, Susana parou. Respirou fundo antes de bater à porta. Maiara estava varrendo a entrada quando ouviu o som. Ao abrir o portão, congelou. Os olhos encontraram o rosto que não via há tantos anos. Susana, com expressão abatida, deu um passo à frente. "Sou eu, minha filha. Por favor, me deixa conversar com você." Maiara ficou em silêncio por um tempo, apenas observando, até abrir espaço para que ela entrasse. A casa era simples, mas arrumada. Um sofá antigo coberto com uma manta florida, paredes com marcas do tempo e cheiro de doce recém-feito. Susana entrou com cuidado, como se estivesse pisando em um passado esquecido. "Eu nunca deixei de pensar em você", disse Susana com a voz baixa. "Depois que seu pai te expulsou, eu tentei procurá-la, mas ele impedia tudo. Dizia que era melhor assim, que você tinha escolhido o lado errado." Maiara cruzou os braços, encostada na parede, ouvindo com o rosto firme. "Eu lembro do dia em que saí de casa com uma sacola na mão e o coração partido. Você me viu sair e não fez nada." Susana engoliu seco. "Eu não tive coragem. E essa covardia me persegue até hoje." O silêncio se instalou de novo. Maiara foi até a cozinha, buscou um copo d'água e colocou sobre a mesa sem dizer nada. "Não estou aqui para inventar desculpas. Só queria ver você e entender se ainda posso consertar alguma coisa." Maiara se sentou na cadeira em frente, mantendo a distância emocional. "Minha vida seguiu, mãe. Eu me casei, tive minha filha. Nós não temos muito, mas temos paz. O homem que você nunca aceitou era um bom marido. Morreu cedo, mas deixou muito amor nessa casa." Susana olhou ao redor, sentindo a culpa pesar ainda mais. "Roberto, ele mudou. Ele se arrependeu do que fez. Viu que exagerou, que destruiu algo que não podia mais reconstruir." Maiara balançou a cabeça lentamente. "Você pode ter perdoado ele, mas eu não. Eu sei exatamente quem ele é, e não quero voltar para aquele lugar." A porta se abriu e Daniela entrou, trazendo a cesta quase vazia. Ao ver Susana sentada na sala, parou de repente. O rosto se fechou, num misto de susto e curiosidade. "Essa é minha mãe?" perguntou. Maiara assentiu.
Daniela olhou para Susana por alguns segundos e a milionária se levantou. Você é... Daniela, certo? A menina confirmou com a cabeça. Você estava usando o colar da minha mãe. Eu reconheci na hora. Susana deu um pequeno sorriso triste. E você estava certa. Aquele colar foi feito por sua mãe, quando era bem jovem. Um presente que ela me deu e que eu guardei como se fosse só mais uma peça. Hoje, sei o quanto ele significa. Daniela olhou para a mãe confusa. A senhora fez 2 colares iguais mesmo? Maiara assentiu com os olhos marejados. Um para mim, um para ela. Só tinham 2. Nunca imaginei ver esse colar de novo. A tensão se manteve no ar, mas agora havia algo diferente. Daniela se aproximou, colocou a cesta sobre a mesa e se sentou ao lado da mãe. Susana, com voz baixa, falou olhando para as duas. Eu não espero que me aceitem de volta de uma hora para outra. Mas talvez a gente possa começar com um jantar. Só nós 3, sem pressa, sem cobranças, só para conversar melhor. Maiara desviou o olhar pensativa. Eu não sei. Não sei se isso vai trazer mais bem do que dor. Susana tentou insistir com cuidado. A menina merece saber de onde veio. E eu quero saber mais sobre a vida que você construiu. Nem que seja só uma noite. Maiara não respondeu imediatamente. Daniela olhava de uma para a outra, visivelmente mexida com tudo aquilo. Finalmente Maiara respirou fundo e se levantou. Se for só um jantar, sem promessas e sem pressão, talvez. Mas em outro dia. Hoje não. Susana assentiu, respeitando a decisão. Quando você achar que é o momento, eu estarei esperando. Ao se levantar, ela olhou mais uma vez para Daniela. Obrigada por ter me reconhecido. Foi você quem fez tudo isso acontecer. A menina apenas sorriu de leve e olhou para a mãe. Susana saiu da casa com passos mais leves do que os que a trouxeram até ali. Maiara a observou pela janela até ela desaparecer na esquina. Depois sentou-se de novo e olhou para a filha. Essa história ainda vai dar muito o que falar. Daniela sorriu. Mas, pelo menos, agora eu sei de onde veio o colar e por que ele nunca saiu da sua memória. A noite caiu e a casa permaneceu em silêncio. Mas agora havia uma porta entreaberta. Não para o passado voltar, mas para algo novo começar. Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Comente a palavra bênção nos comentários. Muito obrigado. E vamos continuar com a história. Uma semana depois daquele reencontro tenso, Maiara respirou fundo e decidiu aceitar o convite da mãe para o jantar, mas com uma condição. Queria levar seus próprios doces. Disse que era costume levar algo feito por ela em todas as visitas, e além disso, não se sentia bem indo de mãos vazias para a casa de ninguém, fosse humilde ou não. Passou a tarde na cozinha, preparando os melhores que sabia fazer. Encheu potes de vidro com camadas perfeitas de doce de leite e coco, enrolou brigadeiros com cuidado, colocou rótulos feitos à mão e arrumou tudo numa cesta forrada com tecido estampado. Cada detalhe mostrava o quanto ela levava a sério até o mais simples gesto. Daniela estava ansiosa. Perguntava o tempo inteiro como deveria se comportar, o que podia ou não falar. Mas Maiara a tranquilizava. Seja você mesma. Só isso. Quando a van parou em frente à mansão, a diferença entre os 2 mundos ficou ainda mais evidente. O portão se abriu automaticamente. O jardim tinha esculturas nas entradas e fontes ornamentais no meio do caminho. Maiara apertou mais forte a mão da filha enquanto carregava a cesta com os doces. Respirou fundo antes de subir os degraus. A empregada abriu a porta e conduziu as duas até a sala. Susana apareceu sorrindo, visivelmente feliz por vê-las ali. Agradeceu o gesto de Maiara ao trazer os doces, elogiou a apresentação e levou a cesta para a cozinha. Roberto surgiu alguns segundos depois, já na sala de jantar com expressão rígida. Usava uma camisa social impecável, a postura ereta, os olhos sérios. Não sorriu. Apenas estendeu a mão, que Maiara apertou com educação. Boa noite, disse ele, seco. Susana logo tentou amenizar a tensão, puxando conversa sobre o cardápio preparado,
e perguntando se Daniela queria suco ou refrigerante. A menina respondeu educadamente, observando tudo com atenção. A mesa estava posta com talheres brilhando, taças alinhadas e guardanapos de pano dobrados com perfeição. Era claro que cada detalhe da noite havia sido planejado, mas mesmo assim o ambiente carregava um silêncio desconfortável. A comida foi servida, e nos primeiros minutos só se ouviam os talheres. Susana tentou puxar assuntos leves. Perguntou como andavam as vendas dos doces, elogiou o visual dos potes, mas Roberto manteve-se calado, observando tudo como se ainda estivesse julgando cada atitude. Depois de alguns minutos, ele resolveu quebrar o silêncio. Então, foi aquele homem quem te tirou daqui. A frase veio carregada de desprezo. Maiara levantou os olhos devagar. Não, fui eu quem saí, porque ele foi o único que me estendeu a mão quando o senhor virou as costas. Roberto não gostou do tom e rebateu sem pensar. Um sujeito sem futuro, sem profissão, que achou que podia construir uma família sem estrutura. Foi isso que você escolheu. Maiara largou os talheres com calma. Eu escolhi alguém que me respeitava, que me ouvia, que me tratava com dignidade. Ele pode não ter tido dinheiro, mas teve caráter. A tensão aumentou. Susana tentou mudar o assunto, mas Roberto continuou. E o que ele te deu além de dor e abandono? Morreu cedo e deixou você sozinha com uma criança. Maiara respondeu com firmeza. Ele me deu amor e uma filha que carrega tudo o que ele acreditava. Foi então que Daniela levantou a voz, sem gritar, mas com um tom firme. O meu pai me ensinou a respeitar os outros, a não mentir, a lutar pelo que é certo. Ele acordava cedo, ajudava em casa, fazia brincadeiras para me ver sorrir. Se eu sou quem sou hoje, é por causa dele. E eu tenho muito orgulho disso. Roberto ficou em silêncio. Pela primeira vez naquela noite, olhou para a neta de verdade. O rosto da menina parecia inabalável, os olhos fixos nele, cheios de verdade. Não havia arrogância, só firmeza. A postura dele mudou, ainda que sutilmente. Ele abaixou o olhar por alguns segundos e não respondeu. O silêncio que veio depois foi diferente, mais denso, porém necessário. Susana aproveitou o momento para tentar suavizar o ambiente. Pediu licença e foi até a cozinha buscar os doces que Maiara havia trazido. Serviu em pequenos pratos e distribuiu à mesa. Roberto, ainda calado, provou um pedaço. Fez um leve gesto de aprovação. Tem sabor de infância, murmurou. Susana sorriu discretamente. Porque ela aprendeu com as mãos, não com receitas prontas. O clima foi ficando mais leve. Daniela contou algumas histórias sobre as vendas, sobre os clientes que compravam toda semana. Maiara relatou como começou o negócio com quase nada, usando a cozinha de casa e vendendo porta a porta. Susana se mostrava cada vez mais encantada com a neta e orgulhosa da filha, mesmo que não dissesse isso diretamente. Roberto não voltou a comentar nada ofensivo. Estava mais introspectivo, absorvendo as palavras da menina que até pouco tempo ele nem conhecia. O jantar se encerrou com todos sentados no sofá da sala, conversando com menos formalidade. Susana mostrou algumas fotos antigas guardadas em um álbum, tentando criar alguma ponte entre o passado e o presente. Maiara olhava com cuidado, apontando algumas, rejeitando outras, mas sem levantar a voz. Daniela, curiosa, fazia perguntas, se divertia com as roupas de época e os penteados da avó quando era jovem. Roberto apenas ouvia. Às vezes, soltava uma frase breve, como se quisesse participar da conversa, mas sem forçar intimidade. Na hora de ir embora, Susana se ofereceu para acompanhar até o portão. Agradeceu a presença, elogiou novamente os doces e disse que a porta estaria sempre aberta. Maiara apenas assentiu com a cabeça, disse que pensaria sobre isso. Daniela se despediu com um sorriso sincero. Roberto ficou na sala, de pé, observando à distância. Não falou nada, mas seu olhar já não era o mesmo. Naquela noite, ao chegar em casa, Maiara tirou os sapatos, guardou os potes vazios e olhou para a filha. Você falou com coragem. Seu avô ouviu o que precisava. Daniela apenas respondeu que tinha dito a verdade. Maiara a abraçou e disse que, apesar de tudo, o jantar tinha valido a pena. Porque às vezes, o silêncio quebrado
é o primeiro passo para reconstruir o que foi quebrado. E naquele jantar, alguma coisa havia começado a mudar. Na manhã seguinte ao jantar, Roberto pediu para conversar com Maiara. O tom era direto, mas menos seco do que o habitual. Sentaram-se na varanda da casa dele, cada um com uma xícara de café nas mãos. Ele foi direto ao ponto. Disse que sabia que havia errado no passado, que expulsá-la de casa foi um dos maiores erros da vida dele, mas que não sabia ser diferente. Explicou que sua forma de demonstrar arrependimento talvez não fosse a melhor, mas era o que conseguia oferecer. Eu não sou bom com pedidos de desculpa, Maiara. Mas sei reconhecer quando preciso reparar algo, disse ele, olhando para frente sem encarar diretamente a filha. Ela escutava em silêncio, esperando entender aonde ele queria chegar. Roberto então ofereceu dinheiro. Disse que podia ajudá-la a mudar de casa, investir em outra estrutura para viver melhor com Daniela, ou até montar algo maior. Maiara recusou com calma, sem ofensa, mas com firmeza. Eu não quero esse tipo de ajuda. A vida me ensinou a caminhar com os pés no chão, e é assim que eu pretendo continuar. Roberto suspirou e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois mudou a abordagem. Disse que vinha observando o trabalho dela com os doces, a dedicação, a forma como tudo era feito com cuidado e constância. Não é caridade o que eu quero oferecer. Eu quero investir no que você construiu. É um negócio de verdade, com futuro. Quero participar dele, não te dar esmola. Maiara o olhou com estranhamento, mas não respondeu. Ele continuou. Propôs um contrato simbólico, onde entraria como sócio investidor, recebendo apenas 5% dos lucros. Algo pequeno, mas suficiente para formalizar a parceria e não deixar parecer favor pessoal. Se você se sentir melhor assim, considera como um investimento. Você vai continuar mandando em tudo. Eu só quero ajudar de um jeito que você aceite. Maiara permaneceu pensativa por um tempo. Aquilo, de fato, era diferente. Não vinha com peso nem com imposição. Era uma forma indireta de ajudar, sem ferir a dignidade dela. No fim da conversa, ela estendeu a mão. Tudo bem, mas eu mesma vou redigir esse contrato. Vai ser como deve ser. Roberto concordou com um aceno discreto. Quando Susana soube, ficou visivelmente emocionada. É a primeira vez em muitos anos que ele tenta construir algo com o coração, mesmo que ainda esconda isso atrás de números. Maiara sorriu levemente e disse que não queria prometer nada, mas que, se desse certo, seria com trabalho e não com atalhos. Nas semanas seguintes, a casa de Maiara começou a mudar de ritmo. Ela e Daniela passaram a planejar melhorias para o negócio. Compraram novos potes, padronizaram os rótulos com o nome da marca que criaram juntas, reorganizaram a cozinha para produzir em maior volume e até construíram uma pequena bancada com prateleiras para organizar os pedidos. Daniela ajudava em tudo, desde a embalagem até o cadastro de clientes fixos. Susana também entrou no processo, ajudando com divulgação boca a boca entre suas amigas, oferecendo amostras nos eventos sociais e recomendando os doces para encontros importantes. Maiara fez questão de manter os preços acessíveis, mesmo com o novo apoio. Não quero que a gente suba rápido demais, quero que suba certo, disse ela para a filha, enquanto colavam etiquetas nas tampas. Daniela concordava e dava sugestões. A gente podia fazer uma caixinha de presente com sabores diferentes. Tem gente que compra só para dar de lembrança. Maiara anotava cada ideia e testava receitas novas sempre que podia. Aos poucos, começaram a receber pedidos de outras regiões. Pessoas indicadas pelas amigas de Susana queriam experimentar os doces. Roberto não se envolvia diretamente, mas todos os depósitos vinham com o descritivo do contrato assinado, conforme combinado. 5%, só isso. E se um dia não quiser mais, pode encerrar sem explicação. Foi o que ele disse, deixando claro que não pretendia cobrar nada. A vida da pequena família foi mudando aos poucos, mas sem perder a essência. Continuavam morando na mesma casa, agora um pouco mais equipada. A mesa do café da manhã ainda era a mesma, e o fogão velho ainda funcionava bem. Mas havia mais estabilidade, mais esperança. A parceria que começou por teimosia e orgulho, agora começava a render frutos. Susana acompanhava de perto,
sempre com delicadeza, sem forçar vínculos, apenas estando presente. E Daniela, com o brilho nos olhos, dizia que agora os doces da mãe não eram só bons, eram conhecidos. Maiara se permitia sorrir mais. Ainda carregava marcas do passado, mas agora tinha espaço para olhar para frente. Sabia que as feridas não se curam de uma hora para outra, mas também sabia reconhecer quando alguém estava tentando costurar as bordas sem abrir mais. E Roberto, ainda que duro, havia dado o primeiro passo, não pelo dinheiro, mas pela chance de participar, mesmo que tarde, da vida da filha que um dia expulsou. E para Maiara, esse era um começo que valia o esforço. Algumas semanas se passaram e a rotina na casa de Maiara havia mudado completamente. Os dias começavam mais cedo e a cozinha ficava acesa até mais tarde. As encomendas dos doces aumentaram de forma constante e a produção já exigia organização maior. Maiara dividia as tarefas com Daniela, que agora dominava o processo de rotulagem e montagem das caixinhas com precisão. Os rótulos tinham um nome escolhido pelas duas, simples e bonito, com o detalhe de uma fita dourada que Susana ajudara a escolher. Esse toque deixa tudo mais elegante, sem tirar a essência, dizia ela, enquanto colocava potes cuidadosamente em uma caixa de papel firme. Susana se envolvia de forma delicada, levando os doces para reuniões sociais, encontros de amigas, eventos discretos da alta sociedade. Sempre que alguém elogiava, fazia questão de dizer de onde vinham, de quem era a receita e como era feito. São doces da minha filha e da neta. Receita caseira de verdade, repetia com orgulho, sorrindo de canto. O nome de Maiara começou a circular em lugares que antes pareciam inalcançáveis. E ainda assim, ela não mudou o modo de trabalhar. Continuava testando sabores na mesma cozinha, anotando tudo em cadernos manchados de calda, conferindo o estoque de potes e tecidos, cuidando dos detalhes como se ainda vendesse apenas para vizinhos da rua. Roberto mantinha o jeito sério, a postura rígida, mas aparecia aos poucos. Chegava para o almoço de domingo, fazia perguntas sobre os sabores, dava sugestões de formas de entrega. Às vezes, sugeria que contratassem alguém, mas recuava quando Maiara dizia que ainda não era o momento. Eu prefiro crescer devagar, pai, do meu jeito. E ele, mesmo sem sorrir, aceitava com um leve aceno. Daniela, por sua vez, estava cada vez mais entrosada com os avós. Gostava das histórias que Susana contava, das perguntas curiosas de Roberto, dos almoços onde podia mostrar o que ajudava a preparar durante a semana. Mas nunca pediu para mudar de casa. Eu gosto da nossa casinha, mãe. Aqui é o nosso lugar. Os finais de semana se tornaram encontros frequentes. Nada extravagante, nada forçado. Só um almoço simples, uma conversa mais aberta e uma tentativa real de convivência. Maiara mantinha o controle da própria vida. Não dependia de ninguém, nem deixava que decidissem por ela. Mas agora, permitia que as portas estivessem entreabertas, com limites claros. Eu não quero que ninguém me salve. Só quero que respeitem onde eu cheguei. No último domingo do mês, Susana sugeriu uma nova foto de família. Trouxe um fotógrafo discreto, um fundo claro e organizou tudo com delicadeza. Maiara hesitou, mas aceitou. A mesa foi arrumada na varanda da casa dela, com os potes de doces em destaque, as etiquetas visíveis, as caixinhas empilhadas ao lado. Daniela ficou no centro, entre os avós e a mãe. Susana segurava um pote decorado, Roberto mantinha as mãos nos bolsos e Maiara sorria, com uma expressão serena. Essa foto não é para mostrar riqueza, disse Susana enquanto ajeitava o cabelo da neta. É para mostrar que a gente conseguiu se reunir de novo. Maiara respondeu com calma. Não é uma volta, é um novo começo. O fotógrafo registrou o momento sem pressa. Na imagem, estavam ali 3 gerações marcadas por erros, distâncias e reconciliações lentas. Mas, acima de tudo, marcadas por um esforço real de se reaproximar sem esquecer o que passou. Quando olhou a filha no centro da imagem, Maiara sentiu algo diferente. Não era orgulho pelo negócio, nem pela superação. Era uma sensação de paz. Daniela era amada pelos avós, respeitada, valorizada.
mas continuava firme ao lado da mãe, no lugar que ajudaram a construir. E isso bastava. Ela vai crescer sabendo quem é, e isso ninguém mais pode tirar. A história delas não terminava ali, mas pela primeira vez em muitos anos estava sendo contada de forma completa. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Basta clicar para assistir. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.